amigos também que têm Bíblias, né? Abra aí conosco Tiago, capítulo 3, vamos ler versículo do 1 até o versículo 12. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versos do 1 ao 12. Diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Acho interessante como Tiago diz que porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem de nós não tropeçamos? Quem? Todos nós, Tiago diz, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. O sentido aqui perfeito é de maduro, né? Um cristão maduro. Capaz de refrear também todo o corpo. Quem consegue realmente domar a sua língua, consegue domar também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas, e não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que Deus aplique a sua porção lida em cada coração nesta noite, tá bom? Então nós vamos orar e em seguida vamos meditar nesse texto tão precioso, Então, amado Deus, precioso Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, por tua misericórdia e a tua graça sobre a nossa vida. Nos ajuda a sermos guiados pelo teu Espírito Santo, Senhor, a transmitir um assunto de grande importância para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos pessoas maduras, que possam, Senhor Deus, com o auxílio do Senhor, teu Espírito Santo, controlar, Senhor Deus, esse pequeno órgão, que é tão perigoso, que Tiago diz que ele é como uma chama, que pode incendiar uma floresta, como um veneno que pode matar alguém. Senhor, nos ajuda, para que sejamos instrumento em tuas mãos, que sejamos ricamente abençoados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estaremos fazendo uma abordagem, do tema A morte e a vida estão no poder da língua. Esse tema foi tirado de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, tá bom? Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
do seu fruto. Então, como eu falei, nós não vamos fazer uma abordagem do texto, tá bom? A gente já fez isso no ano passado aqui na igreja, mas estaremos trabalhando uma mensagem temática, trazendo realmente a importância desse assunto tão realmente relevante para a nossa vida, para os nossos dias, para os dias que virão, para os que passaram também. E nós precisamos, irmãos, entender esse assunto, porque hoje nós temos também uma rede social que muitas vezes nós não falamos, mas nós digitamos, que é a mesma coisa de que falar. Alguém certa vez disse o seguinte: de todos os membros do nosso corpo, não há nenhum tão útil a Satanás como a língua. Olha aí, de todos os membros do nosso corpo, não há nenhum tão útil a Satanás como a língua. Certa vez, o famoso pregador Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: a língua de alguns homens mordem mais do que os seus dentes. Essa foi uma frase de Charles Spurgeon. A língua de alguns homens, e aqui homem no sentido de homem e mulheres, morde mais do que os seus dentes. Então, meus amados irmãos, não importa quão espiritual nos sentimos, todos devemos cuidar da nossa língua de uma maneira mais eficiente. Pois Jesus disse lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34 ao 35, Mateus capítulo 12, versículo 34 ao 35, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus disse: raça de víboras, falando para os fariseus, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Jesus, ele diz que a língua revela aquilo que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. E um certo comentarista, comentando esse versículo, ele diz que não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Não pode ser puro o coração de alguém cuja a língua é suja, tá bom? Ou cuja língua não é limpa. Eu gostaria de ler alguns textos mostrando a importância realmente da língua. O primeiro texto está lá no Salmo 34, versículo 3. Olha o que diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O Salmo 39, versículo 1 diz o seguinte: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Eu gosto muito desse texto, viu? Davi disse: olha, enquanto o ímpio estiver ao meu derredor, eu vou fechar minha boca. Eu vou fechar minha boca. O Salmo 141, versículo 3, Davi diz: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Dos meus lábios. E o tema foi tirado do texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, quando Salomão disse: olha, a morte e a vida. Tiago diz que a bênção e a maldição. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Vai comer do seu fruto. Então, amados irmãos, a morte e a vida estão no poder da língua. E Tiago diz que ela tem poder de abençoar e ela tem poder de amaldiçoar.
assim como cresce, assim como o fogo cresce e espalha, e começa a queimar e destruir uma grande floresta, Tiago diz que assim também é a língua. Até Tiago utiliza o exemplo dela como uma fagulha, né? Sabe uma fagulha quando você... acontece muito aqui no sentido pessoas fumando, pega piola, né? Piola, alguma coisa de cigarro, que é aquele restinho, não sei se o nome dela é piola, né? E quando joga, aquilo ali um pouquinho começa a queimar e quando você vai ver, torna-se uma destruição. E Tiago diz que a língua é assim, é como uma fagulha, pequenininha, mas como fogo, destrói muitas coisas. Tiago diz também que a língua é como o veneno, que mata as pessoas. Alguém certa vez disse que o animal mais terrível do mundo, você sabe qual é? Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? Alguém disse que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E essa daí é a nossa língua. Esse animal feroz e venenoso é pior que um escorpião, pior que uma jararaca. A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua, ela é incurável. Incurável. Então, o que devemos fazer? Sabemos o perigo que é esse pequeno órgão que temos. Sabemos que temos errado várias vezes. Diante desse poder que ela tem de trazer vida ou trazer morte, ou trazer bênção, ou trazer maldição. O que nós devemos fazer? E aí onde é que eu gostaria de utilizar de alguns textos para nos ajudar. O que devemos fazer? Primeiramente, amados irmãos, de acordo com alguns textos que nós podemos ver. Primeira coisa, você quiser, se tiver um papelzinho e você quiser colocar na sua Bíblia alguma coisa, vai ser de grande importância. Primeira coisa, pense antes de falar. Pense antes de falar. E vamos ver alguns textos que nos falam isso. O primeiro texto é Tiago, até o irmão André na sua oração mencionou, Tiago capítulo 1, versículo 19. Olha o que Tiago diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Que nós devemos estar pronto para ouvir as pessoas e pensar mais antes de falar. Certa vez alguém disse que não foi à toa que Deus nos fez com 2 ouvidos e com uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Quantos casamentos, meus amados irmãos, quantas amizades, quantos empregos já não foram destruídas ou destruídos, porque muitas vezes fazemos comentário acerca de uma pessoa ou de uma determinada situação em um tom irônico, em tom de brincadeira, mas não podemos imaginar o que uma palavra falada sem pensar ou mal colocada pode provocar na vida de uma pessoa. Eu me lembro que eu estava lendo um livro há muitos anos atrás, e esse livro falava o poder das palavras. O poder das palavras. E ele contou vários exemplos. E um dos exemplos que aquele livro contou, que eu nunca esqueci, contou o exemplo de uma mãe que havia comprado uma bicicleta para o seu filho, e um certo dia aquele menino queria andar de bicicleta sozinho na rua. E a mãe não queria deixar.
E ele aperreou tanto a mãe, que infelizmente a mãe cedeu ao abrir a porta e na raiva ela disse que um carro te pegue. E infelizmente aquele seu filho foi realmente sofreu um acidente. Um carro pegou aquela criança. Eu nunca esqueço também, quando eu estava em um determinado lugar e alguém estava formando um coral. Não era aqui na nossa igreja, não. Estava formando um coral. Isso é quando eu estudava no seminário, alguém contou. E estava formando um coral. E naquele dia, uma das pessoas que estavam ali conosco falou que não iria cantar. E algumas pessoas perguntaram a ela depois por que ela não iria cantar. E ela disse, porque eu não consigo cantar. Quando eu era pequena, lá na minha igreja fizeram um coral. E quando eu fui cantar, alguém me repreendeu dizendo que eu não tinha condição de cantar naquele coral. E até hoje eu não consigo cantar. Uma palavra dita sem pensar causa impacto na vida de uma pessoa. Hoje eu estava vendo um depoimento de um pastor falando sobre esse assunto. Ele falou que uma senhora procurou ele no escritório, relatando que naquele dia uma vizinha sua tinha pulado de um prédio do 3º andar e tinha morrido. E que ela estava pensando em fazer o mesmo. E ele perguntou a ela, mas por que você quer fazer isso? Ela disse, porque eu sou um problema. Mas por que você é um problema? Ele disse, porque desde pequeno meu pai dizia isso para mim, que eu era um problema. E eu já venho no 3º casamento. E realmente eu sou um problema. Aquilo que o pai realmente falou para ela, realmente impactava a vida dela até aquele momento. A vida dela tornou-se uma representação do que o pai disse para ela. Então, meus amados, devemos pensar antes de falar. As palavras, ela tem poder. E eu gostaria de ler alguns textos que a gente pôde selecionar aqui, que vai nos ajudar, além do texto que nós lemos em Tiago, capítulo 1, vai nos ajudar a pensar mais antes de falar. Veja aí, Provérbios, capítulo 10, versículo 19, tá bom? Nós vamos ler muitos textos em Provérbios, tá bom? Provérbios 10, 19. Olha o que o sábio Salomão pôde observar na sociedade. No muito falar, olha aí, no muito falar não falta transgressão, não falta pecado. Mas o que modera os lábios é prudente. Essa palavra modera aí é manter sob controle, refrear. Aquele que mantém os lábios sob controle, realmente é sábio. Quem fala mais, peca mais. Quem fala menos, peca menos, tá bom? Vamos ler outro texto? Provérbios capítulo 12. Provérbios 12, versículo 18. Olha o que diz, Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O que é tagarelice? É falar duramente ou com raiva. É falar imprudentemente. E essa pessoa que fala imprudentemente ou fala na hora da raiva, do ódio, também significa irrefletidamente, quer dizer, sem refletir o que vai falar, é como pontas de espada
que fere. E certa vez alguém disse que as palavras ferem mais do que qualquer coisa, do que uma espada. E isso é verdade, é o que Salomão disse. Palavra dita sem pensar, ela dói mais, provoca mais dano do que uma pisa. Mas ele diz aqui o quê? Mas a língua dos sábios é medicina. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Outro texto que eu gostaria de falar aqui. Provérbios 17, versículo 28 ao 20. Provérbios 17, versículo 28 e 27 e 28. Olha o que ele diz. Isso, Provérbios 17, 27 e 28. Vou ler aqui para os irmãos. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que encerra os lábios, por sábio. Então, quem realmente modera, quem permanece com os lábios firmes, possui conhecimento. O espírito sereno ou inteligente realmente traz a evidência que alguém é sábio. Até o astuto, né? Quando ele se cala. Até o louco, quando ele se cala. Até o insensato, quando ele se cala. O provérbio diz aí que ele é tido por sábio. Então, o sábio, ele sempre vai falar menos. Vamos ver outro texto, Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Olha, que texto, né? A palavra a seu tempo, no momento certo, na hora certa. Quão boa é. Quão boa é. Vamos ver outro texto? Provérbios 13, 3. Olha o que diz esse texto aí. O que guarda a boca, conserva. Olha a palavra aí. Se você guarda a boca, você vai conservar a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Você percebe que Provérbios foi escrito por Salomão? E Salomão, como um sábio, ele saiu pesquisando na sociedade o que era realmente, o que funcionava e o que não funcionava, o que vendo como sábio ele agia e quais eram as consequências que esse sábio recebia, como um insensato agia e quais eram as consequências que esse insensato realmente recebia. E aqui ele diz que o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios, agora não Provérbios, mas Efésios capítulo 4, versículo 29. Deixa eu ler aqui para os amados. Olha o que Paulo diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe o que é a palavra torpe? Palavra torpe significa apodrecido. Ou apodrecida. Significa, palavra torpe aí, significa a palavra podre. De qualidade pobre, ruim, imprópria para o uso. Palavra sem valor. Meus irmãos, olha aí, Paulo diz, é uma ordem, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Nós precisamos vigiar nossos lábios. Muitas vezes me deparo com alguns homens, muitas vezes me deparo em alguém escrevendo nas redes sociais palavras que não convêm a nós.
palavra simplesmente mundana, do linguajar mundano. E Paulo fala que é simplesmente nós somos nova criatura. Nós já despimos do velho homem. Nós agora somos uma nova criatura, temos uma nova roupagem. Por esta razão, nossas palavras ela tem que realmente ser diferente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Pedro falou. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. É interessante isso que Pedro falou, né? Quem quer. Você quer amar a sua vida? Você quer ter dias felizes? Olha o que ele diz. Refreia a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. A palavra dolosamente aí é astúcia, ou engano, ou malícia. Evita. Evita que a tua língua fale o que é mal. Evita que a tua língua seja uma língua astuciosa, enganosa, cheia de mentira. Cheia de mentira. Então, repetindo novamente o texto, a morte e a vida estão no poder da língua. Estava pesquisando hoje, encontrei uma frase muito interessante de Aristóteles. Olha o que ele disse. O sábio nunca diz tudo o que pensa. Sabe aquela pessoa, não, tudo que está aqui eu botei para fora. Ah, peraí. Aristóteles disse, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Que é o que o provérbio nos fala. O sábio, ele nunca diz tudo o que pensa. Isso foi Aristóteles. Mas ele pensa sempre em tudo o que fala. Em tudo o que fala. Quantas vezes, meus amados irmãos, quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não deveríamos ter falado? Quantas vezes não ficamos envergonhados de ter falado aquilo que não deveríamos ter falado na hora em que não deveríamos ter falado, com a pessoa que não deveríamos ter falado, com a intensidade e o volume da voz que não deveríamos ter usado. Quantas vezes a gente diz, meu Deus, por que eu fui falar isso? Muitas vezes a gente fala na hora errada. Muitas vezes a gente fala com a pessoa errada. E muitas vezes a gente fala com uma altura errada. Quantas vezes a gente fica envergonhado depois de ter falado isso? Alguém certa vez disse o seguinte, olha, uma palavra falada é como uma seta lançada. Não tem jeito de retornar. Quando você solta a seta, não tem mais jeito não. Sabe, meus irmãos, quando você digita alguma coisinha lá, no WhatsApp, ou no Face, ou no Instagram, quando você digitou e colocou Enter, tá, quando foi, tchau, tchau. E ali vai passar, alguém pode pegar aquilo dali e usar depois de não sei quantos anos contra a sua vida. Deixa eu falar aqui algumas coisas. Eu fico triste. Eu fico arrasado, desanimado. Quando muitas vezes tem pessoas que postam uma coisa no Face ou no Instagram e irmãos da nossa igreja curte aquilo como se fosse algo bonito. Meus irmãos, pense. Aquela sua curtida falou tudo de você. Nessa semana mesmo eu vi uma pessoa postou um negócio e eu vi alguns irmãos curtindo. Meus irmãos, aquilo que postou é vontade, dá vontade de chorar, não de curtir. É
uma insensatez. É você não conseguir enxergar aquilo com os olhos espirituais. E depois que você curte ali ou comenta, tchau. Se daqui a 20 anos vai aparecer aquela imagem e vai aparecer seu nome lá, olha. Olha quem curtiu, quem achou bonitinho. Cuidado. É a mesma coisa com a língua. Lembra mesmo, alguém disse que a língua, uma palavra falada é como uma seta lançada. Depois que vai, não volta mais não. Depois que você digita e colocou, meu amigo, não volta mais não. Parece que tem, né? Eu acho que alguns segundos, alguns minutos ainda para retornar, né? Mas se alguém lá recebeu, tchau. Outra pessoa disse que uma palavra realmente falada é como um saco de penas soltas do alto de uma montanha. Não podemos mais recolhê-las. Não pode. Depois que você joga as penas lá no alto da montanha, elas se espalham, não tem como mais você trazer aquelas penas de volta. Tiago, então, diz que se você controla a sua língua, você controla o corpo inteiro. Você domina a sua vida. Agora, deixa eu fazer duas perguntas aqui. O que é mais fácil? Passar o cartão ou pagar a conta? O que é mais fácil? Passar o cartão. Então vamos evitar de passar o cartão. Em certo sentido, se a gente não tem condições do que pagar a conta, para não chegar lá na conta e ficar preocupado. O que é mais fácil? Evitar o problema ou encontrar a solução para ele? É mais fácil evitar. Então vamos evitar. Se nós sabemos que o poder de trazer vida ou morte, de trazer bênção ou maldição, está sobre esse pequeno órgão que se chama língua, vamos fazer o que nós seguimos a orientação bíblica? Vamos pensar antes de falar? Irmãos, eu estou falando isso aqui, mas eu falo também comigo. Como é difícil. Mas no final nós vamos mostrar o que devemos fazer. Então, primeiramente aí, veja, o que eu preciso fazer diante de algo tão perigoso que está dentro da minha boca, que é a língua. O que eu preciso fazer é pensar antes de falar. É pensar antes de falar. Agora, eu quero concluir esse primeiro ponto aqui, e esse primeiro ponto, eu acho também a mensagem. Nós vamos deixar para dar continuidade amanhã. A vida que vai parar. Nós vamos dar uma paradinha e vamos retornar. Vida ou tem poder de trazer morte? Ela tem poder de abençoar ou de amaldiçoar. A língua, Tiago diz, é comparada a uma fagulha que incendeia uma floresta. A língua é comparado a um animal venenoso que morde e pode matar. E diante desse perigo que é a língua que todos nós temos, o que eu preciso fazer é pensar antes de falar. É digitar antes de falar. É curtir, é publicar alguma coisa antes. Realmente. É evitar de publicar antes de publicar. Pensar bem. Então, nós queremos concluir aqui. Amanhã nós vamos continuar, viu? Foi somente a primeira atitude que nós devemos ter para com a língua. É pensar antes de falar. Amanhã nós vamos continuar. Eu quero terminar com uma pequena ilustração. Quem já ouviu a ilustração das 3 peneiras? A ilustração das 3 peneiras. Então, deixa eu compartilhar essa ilustração aqui com os amados irmãos. Dona Rosa, ela foi transferida de departamento na empresa em que trabalhava. Logo no primeiro dia,
ela foi dizendo o seguinte: chefe, o senhor tem imaginado o que me contaram a respeito da Raquel? Espere um pouco, dona Flora, ou dona Rosa. O que vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Peneiras? O que isso significa? Sim, peneiras. As 3 peneiras são: a primeira é a peneira da verdade, disse o senhor Roberto a dona Rosa. E ele diz: tem certeza, dona Rosa, de que este fato que a senhora vai me contar é absolutamente verdadeiro? Você tem certeza? Ela disse: não. Como? A senhora não tem certeza? Não. E ele fez novamente outra pergunta. O que eu sei, ela, na verdade ela disse, o que eu sei foi o que me contaram, mas acho que, então sua história já vazou pela primeira peneira. Se aquilo que você vai me contar, você não foi aquilo que você viu, mas foi alguém que contou, então a sua história não passou pela primeira peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade. O que a senhora vai me contar é alguma coisa que gostaria de que outros dissessem a seu respeito? Ela diz: com certeza não. Deus me livre, ela falou. Então essa história vazou pela segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira, que é a peneira da necessidade. A senhora acha mesmo necessário me contar este fato, ou mesmo passá-lo adiante? Não, chefe. Passando por essas peneiras, vi que não sobrou nada mesmo do que eu ia contar. Já pensaram, meus amados, como as pessoas seriam felizes se todos usassem essas 3 peneiras? Sempre que surgir um boato, pense bem nas 3 peneiras, antes de obedecer o impulso de passá-lo adiante. Pense. É a mesma coisa como eu falo. Pessoas falam algo para nós e a gente passa para outro. E se não aconteceu da forma como aquela pessoa disse para nós, nós vamos estar passando mentira. É a mesma coisa, meus amados. Quantas mentiras não tem nas redes sociais? Antes de você publicar alguma coisa ou compartilhar, por favor, analise se aquilo é um fato, se é verdadeiro, se é realmente necessário você publicar ou compartilhar. Se fosse no seu caso, você gostaria que as pessoas fizessem isso com você? Então pense bem. Pense bem. Mas muitas vezes, a gente, aquilo que escuta, o que vê, acha interessante, a gente passa para frente e depois estamos prejudicando alguém inocente, que não foi aquilo que ele fez. Hoje mesmo, né? Alguém me contou um negócio e eu fui, ainda, graças a Deus que eu não compartilhei com ninguém. Fui procurar com outro irmão saber se era verdade. O irmão disse: não foi não, foi com outra pessoa que aconteceu. Tá entendendo? Então imagine se eu tivesse passado para outro: olha, aconteceu isso com fulano, fulano fez isso. Que na verdade não foi aquela pessoa. Então, meus amados, pense bem. Esse pequeno órgão aqui é tão perigoso. É tão perigoso. Eu e você temos ele. Essas mãozinhas nas redes sociais é muito perigoso. Vamos pensar antes de falar, para que nós não sejamos culpados de destruição de vidas e nem a nossa própria vida seja destruída. Então, que Deus abençoe a todos e que amanhã nós vamos continuar com esse estudo.